É nesse cenário que mulheres com olhos de gelo e postura de realeza cruzam as calçadas como se cada esquina fosse uma passarela. Elas não se arrumam, elas desfilam, mesmo embaixo de neve, mesmo no frio, mesmo com o mundo olhando. Estamos no extremo leste da Europa, onde o inverno castiga, mas a cidade impõe respeito, onde as construções parecem fortalezas e o cotidiano parece encenado por um povo que aprendeu a resistir. Moscou, uma capital onde o poder não se grita, se impõe. O silêncio do frio aqui não é medo, é autoridade. Se você nunca viu de perto como é viver num lugar onde tudo da arquitetura ao comportamento parece calculado para impressionar, se prepare, porque o que vem agora vai te surpreender. Deixa o like, compartilha com quem ama conhecer o mundo de verdade. Seu apoio é o que mantém esse conteúdo no ar. Se tem uma coisa que chama atenção logo nos primeiros minutos em Moscou, é o comportamento das mulheres. Elas não estão tentando parecer bonitas, elas são. E sabem disso. Não é exagero dizer que Moscou é uma vitrine de elegância. Não importa se está nevando ou se o vento cortante parece atravessar os ossos, elas estão de salto, casaco alinhado, maquiagem impecável e uma postura que parece treinada desde a infância. Andam com firmeza, com propósito, com um olhar que te atravessa e segue adiante, como quem sabe que não tem tempo a perder. Mas o mais impressionante não é só o visual, é o comportamento. Elas não sorriem gratuitamente, não puxam conversa à toa, não fazem joguinho, elas te olham nos olhos e deixam claro: se você não tem conteúdo, nem tenta. Essa frieza para muitos estrangeiros pode parecer arrogância, mas na verdade é o reflexo de uma cultura que valoriza a seriedade, a autoconfiança e o respeito próprio. A mulher russa não está procurando aprovação, ela está vivendo a vida no próprio ritmo, e se você conseguir acompanhar, talvez tenha sua atenção. Só talvez. E se você está pensando que é tudo aparência, saiba que muitas delas são engenheiras, advogadas, falam 3 idiomas e têm mais leitura acumulada do que muita gente com diploma. Ou seja, beleza, aqui anda de mãos dadas, com inteligência, e isso muda completamente o jogo. Agora, se você acha que vai conquistar uma russa só com um papo esperto, melhor vir preparado, porque aqui até o flerte é direto. Se elas se interessam, elas deixam claro. Se não, não gastam seu tempo nem o delas. Não tem meio termo. E talvez por isso tanta gente se encanta com esse tipo de sinceridade. Mas espera até ver o que mais esse lugar guarda nas entrelinhas do dia a dia. Agora vamos entrar num território mais delicado. Os riscos, os golpes e o que ninguém te conta sobre estar em Moscou como estrangeiro. Mesmo sendo uma capital limpa, segura e organizada, Moscou, como qualquer metrópole grande do mundo, tem seus riscos, especialmente para quem chega sem conhecer o terreno. O golpe mais comum por lá não é o do tipo violento, é o disfarçado de gentileza. Motoristas de táxi independentes nos aeroportos, por exemplo, se oferecem para ajudar com as malas. São simpáticos, bem vestidos e cobram até 5 vezes o valor normal da corrida usando taxímetros manipulados ou até simulando que o carro é da prefeitura. Outro golpe que turistas distraídos enfrentam é o do câmbio paralelo. Apesar de existir um sistema oficial, ainda há quem tente trocar moeda com ajuda de pessoas nas ruas, e o resultado costuma ser receber rublos falsos ou notas fora de circulação. Não é raro o turista sair no prejuízo sem nem perceber. Já em bares e restaurantes, especialmente nos pontos turísticos ou nas regiões mais luxuosas de Moscou, os preços podem ser inflacionados para estrangeiros. O cardápio vem sem valores, ou em russo apenas. E quando a conta chega, vem a surpresa. A pegadinha está na confiança. Você acha que está num lugar sofisticado, quando na verdade está sendo cobrado como se estivesse em Dubai. Por isso, a dica é simples: desconfie do que parece bom demais. Use aplicativos oficiais para pedir transporte, evite trocar dinheiro na rua e, sempre que possível, pergunte o preço antes de consumir qualquer coisa. Mas mesmo com esses alertas, Moscou não é uma cidade perigosa no sentido físico.
raramente se vê assalto, e a presença policial é constante, especialmente nos metrôs e pontos turísticos. O perigo aqui é outro: achar que está tudo sob controle e baixar a guarda. Moscou impressiona, mas viver bem aqui exige mais do que coragem, exige bolso. Apesar de ser uma das cidades mais influentes do planeta, Moscou não está entre as capitais mais caras da Europa, mas também não é lugar para aventureiros sem planejamento. Alugar um apartamento com 2 quartos, bem localizado e com estrutura moderna, custa em média de 4.000 a 6.000 reais por mês. Isso só o aluguel sem contar condomínio, contas de energia e aquecimento, que no inverno viram itens de primeira necessidade. É claro que existem opções mais baratas, mas geralmente são imóveis antigos, afastados do centro e com transporte público limitado. E em Moscou, onde o frio pode castigar e a cidade é gigante, morar longe pesa no tempo, no conforto e até na segurança. Em compensação, o transporte público é um dos melhores do mundo. O metrô de Moscou é rápido, pontual, barato e bonito. Com menos de R$ 5, você cruza a cidade inteira em estações que mais parecem salões de palácios. Só que aqui, ter carro é também um símbolo de status. E não é raro ver pelas ruas marcas como BMW, Audi, Mercedes, Lexus. Isso sem falar nos esportivos de luxo que desfilam no fim da tarde, especialmente em bairros como Arbat-Preznensky e Patriark Ponds. Na prática, se você quiser viver com conforto em Moscou, morando bem, comendo fora de vez em quando, saindo para lazer e pagando o básico, o ideal é ter uma renda de pelo menos 12.000 a 15.000 reais por mês. Esse é o valor mínimo para manter uma rotina confortável sem passar aperto. Agora, se a ideia for trabalhar por aqui, o cenário muda. Moscou tem mercado aquecido em áreas como engenharia, tecnologia, TI, ensino de idiomas e saúde, mas conseguir vaga exige experiência, documentação em dia e muitas vezes fluência em russo. Inglês ajuda, mas não resolve tudo. Ainda assim, existem brasileiros morando em Moscou que conseguem viver bem, com bem menos dividindo apartamento, trabalhando como autônomos ou conseguindo empregos ligados à comunidade internacional. E se Moscou pesar demais, vale olhar com carinho para cidades como São Petersburgo, Kazan ou Ekaterimburgo, onde o custo de vida é bem mais baixo e a qualidade continua surpreendendo. A primeira coisa que chama a atenção em Moscou, depois da arquitetura, é o comportamento das pessoas. Os russos não falam alto, não gesticulam demais e não sorriem o tempo todo, mas isso não significa frieza, significa reserva. Aqui, cada gesto carrega significado. Eles não gastam energia tentando agradar desconhecidos, mas quando você conquista a confiança de um russo, a lealdade vem junto. É o tipo de amizade que dura, sem firula, sem exagero. Nas ruas, o visual das pessoas mostra outro traço marcante: elegância discreta. Homens de blazer mesmo sem evento. Mulheres de sobretudo alinhado, mesmo só para ir ao mercado. Há uma certa vaidade silenciosa no ar, um cuidado com a aparência que não grita, mas impõe respeito. O frio também dita o ritmo. Em Moscou, cada estação do ano transforma a cidade. No inverno, tudo desacelera, passos mais curtos, conversas mais diretas. No verão, a cidade renasce. Os parques lotam, os cafés abrem suas varandas e até quem parecia sisudo no frio se permite um pouco mais de leveza. O interessante é como essa variação climática molda a rotina. Em meses mais quentes, é comum ver grupos de amigos fazendo piquenique nos gramados, casais caminhando de mãos dadas à beira do rio Moscova e famílias inteiras andando de bicicleta até tarde da noite. A vida ganha cor, literalmente. Culturalmente, Moscou é uma usina de arte, teatro, ópera, balé, concertos clássicos, tudo com ingressos acessíveis. A cidade respira cultura. E mesmo quem não é fã desse tipo de programa se impressiona com o tamanho e o cuidado dos espaços. O Teatro Bolshoi, o Conservatório de Moscou, o Museu Pushkin, mas a cidade também tem outro lado mais jovem, mais moderno, mais alternativo. Bairros como Kitaigorod, Zamoskvorechi e Tverskaya
concentram bares descolados, galerias de arte urbana e cafés cheios de gente criativa. É ali que você vê como a nova geração russa está misturando tradição com liberdade. A alimentação também merece destaque. Apesar do clima, Moscou tem uma diversidade gastronômica gigante. Restaurantes georgianos, uzbeques, japoneses, italianos e até brasileiros. E o curioso é que a comida russa, mesmo simples, tem sabor marcante, sopas quentes, carnes temperadas, pães rústicos, tudo feito com aquele cuidado que lembra comida de avó. Se Moscou impressiona pela força e grandiosidade, São Petersburgo encanta pela elegância e charme europeu. As duas maiores cidades da Rússia são tão diferentes que até parecem de países distintos. Moscou é a capital do poder. Tem ritmo acelerado, trânsito pesado, centros de negócios e uma arquitetura que parece querer te lembrar a todo momento: aqui quem manda é a Rússia. Já São Petersburgo é poesia, é história, arte e delicadeza. Foi capital do Império Russo por mais de 200 anos. E isso deixou marcas. Suas ruas largas, os canais que lembram Veneza, os palácios e igrejas ortodoxas tornam a cidade um espetáculo visual, especialmente no verão, quando acontece o fenômeno das noites brancas. O sol quase não se põe e o céu fica claro durante boa parte da madrugada. Enquanto Moscou é mais fechada e séria, São Petersburgo é considerada mais aberta, tanto culturalmente quanto no estilo de vida. A cidade respira arte, literatura e teatro. É ali que está o Museu Hermitage, um dos maiores do mundo, com obras de Da Vinci, Rembrandt e Michelangelo. E, para quem sonha em viver na Rússia, mas teme o custo de Moscou, Petersburgo é uma alternativa mais barata. O aluguel de um apartamento de médio padrão custa, em média, entre R$ 35.326,33 a R$ 56.522,13, dependendo da região e do tamanho. E o custo geral de vida pode ser até 30% mais baixo do que na capital. Agora, se a sua ideia é encontrar um estilo de vida mais calmo, mas sem abrir mão da infraestrutura, essa cidade pode surpreender. A vida noturna é ativa, mas menos ostentação, mais autenticidade. Os bares são mais acolhedores, os restaurantes mais tradicionais e as pessoas, bem, elas têm um jeito mais caloroso do que você talvez esperasse dos russos. Mas se engana quem pensa que São Petersburgo é só charme e romantismo. Ela também é palco de invernos longos, dias curtos e temperaturas negativas. E aqui entra um ponto curioso. Por mais frio que esteja, os russos não perdem o estilo. As mulheres saem de salto alto, maquiagem impecável e casacos que parecem desfiles de moda em plena neve. E os homens? Casacos pesados, postura reta e olhar firme. É como se o inverno fosse um palco e cada um tivesse que mostrar sua resistência com classe. E se você acha que o que já viu é impressionante, espera até descobrir o que mais os russos escondem no dia a dia. A Rússia tem fama de ser um país frio e não só por causa do clima. Muita gente imagina os russos como fechados, sérios e até duros demais. Mas quem já passou um tempo lá sabe que essa é só a casca. Na verdade, o povo russo tem um senso de humor ácido, direto, às vezes até sarcástico, e eles valorizam relações profundas. Fazer amizade com um russo pode levar tempo, mas quando acontece é para a vida toda. Nas casas, a hospitalidade é um capítulo à parte. Receber bem é quase uma regra cultural. Se você for convidado para um jantar, pode ter certeza de que a mesa vai estar cheia, com pratos tradicionais, bebida forte e, claro, muita conversa sobre política, história e, inevitavelmente, literatura russa. Ah, e um detalhe curioso, na Rússia é comum tirar os sapatos antes de entrar numa casa. É sinal de respeito e higiene. E quase sempre vão te oferecer um par de pantufas. Outro hábito forte por lá é o banho de banha, a sauna russa. Eles chamam de banha e é quase um ritual. Ambiente quente, vapor intenso e, em muitos casos, um banho gelado na sequência. Não é só por saúde, é uma forma de socializar, relaxar e reforçar a imunidade. E, pasme,
Ainda hoje tem quem se jogue na neve depois da sauna. Isso sim é resistência. E, falando em rotina, muitos russos ainda seguem hábitos herdados da época soviética. Eles valorizam pontualidade, formalidade em ambientes de trabalho e têm uma disciplina diária impressionante. Você dificilmente vai ver alguém reclamando da segunda-feira. Eles acordam, trabalham, estudam e seguem o dia sem muito espaço para mimimi. Agora, tem um detalhe que talvez você não esperasse. Mesmo com toda essa rigidez aparente, o povo russo é extremamente ligado à estética. Roupas elegantes, unhas feitas, cabelo arrumado, a vaidade está por toda parte. E isso vale tanto para as mulheres quanto para os homens. Eles gostam de se apresentar bem e fazem isso com naturalidade. Se tem uma coisa que impressiona logo de cara na Rússia, especialmente em Moscou e São Petersburgo, é a eficiência do transporte público. O metrô de Moscou, por exemplo, é considerado um dos mais bonitos e funcionais do mundo. As estações parecem salões de palácios, lustres, mármores, afrescos e uma limpeza impecável. E não é só estética, o sistema funciona com pontualidade militar. Trens chegam a cada 90 segundos nos horários de pico. E o melhor, o bilhete custa o equivalente a cerca de R$ 4,50. Com ele, você cruza a cidade inteira em vagões modernos e silenciosos. Para quem vem do Brasil, onde transporte muitas vezes é sinônimo de dor de cabeça, ver aquilo tudo funcionando tão bem é quase chocante. E o mesmo vale para São Petersburgo, com seus bondes charmosos e trens de superfície que cortam a cidade com precisão e conforto. Na questão da segurança, os russos também dão exemplo. Andar à noite pelas grandes cidades russas, especialmente Moscou, é surpreendentemente tranquilo. Você vê mulheres sozinhas, jovens com fones de ouvido, famílias inteiras caminhando às 23 horas sem nenhum receio. Policiamento existe, mas não é ostensivo nem opressor, e mais, a presença da lei é sentida mesmo sem muitos agentes em cada esquina. É uma sensação de ordem que, para quem vem de uma realidade mais caótica, causa impacto. Outro ponto alto é a organização urbana. Ruas largas, sinalização clara, calçadas limpas. Moscou tem áreas de lazer públicas bem cuidadas, parques com infraestrutura de primeiro mundo e bairros inteiros planejados com uma lógica urbana que funciona. E quando falamos de São Petersburgo, a história se repete. A cidade, construída como janela da Rússia para a Europa, respira arte, cultura e sofisticação. Os canais, as pontes, os casarões históricos e os museus fazem dela um lugar único no mundo. Se Moscou impressiona pela imponência e força, São Petersburgo encanta pela beleza e elegância. Para quem busca um lugar com custo de vida razoável, infraestrutura de alto nível e um povo que valoriza cultura, educação e identidade, a Rússia é uma surpresa que merece ser vivida. Claro, o idioma pode ser um obstáculo no começo. A burocracia também não é das mais fáceis, mas quem tem coragem de explorar o novo encontra ali uma experiência que marca para sempre. E se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de fazer uma viagem completa por um dos países mais complexos, fascinantes e mal compreendidos do mundo. Se esse conteúdo te agregou, deixa o like. E, se puder, comente. Isso mostra para o YouTube que vale a pena recomendar esse vídeo para mais pessoas. A sua ajuda faz diferença. Nos vemos no próximo destino.